Olá a todos e sejam muito bem-vindos. Hoje vamos mergulhar a fundo numa história que parece saída de um filme, mas que está a acontecer agora mesmo. Uma história que liga as notícias diárias da Bolsa a uma mudança gigantesca, uma mudança geracional no poder global. Parece complexo, eu sei, mas vamos desconstruir tudo isto passo a passo. E vamos diretos ao assunto, com a pergunta que neste momento está na cabeça de qualquer investidor. Com os mercados a bater recordes atrás de recordes, o que estamos a ver é um clássico cabo de guerra entre o otimismo, de quem não quer perder a subida, e o medo de quem acha que o colapso está ao virar da esquina. E esta citação, bem forte, por sinal, resume um lado da barricada. A ideia de que todo este falatório sobre um crash é apenas ruído de fundo, talvez até criado de propósito, para manter as pessoas de fora enquanto o mercado sobe. A questão é, será que têm razão? Ou há aqui um perigo real? Ok, vamos então avançar para a nossa primeira secção e olhar mais de perto para o que se tem passado, porque o comportamento recente do mercado tem sido, no mínimo, frenético. E olhem bem para estes números, porque o que é mesmo interessante aqui é o seguinte. Sim, vemos uma subida poderosa, com o Dow a quebrar uma barreira psicológica importantíssima. Mas, se olharmos com mais atenção, percebemos que algo está a mudar. O Russell 2000, que representa empresas mais pequenas, está a ter um desempenho superior. Isto sugere uma rotação, uma mudança de dinheiro das gigantes tecnológicas para outras áreas. Ou seja, não está tudo a subir da mesma maneira, de todo. Certo, vemos esta subida, mas de onde é que ela vem? E, mais importante, será que reflete o que se passa na economia real, no nosso dia-a-dia? Vamos ver. E a resposta, ou pelo menos uma grande parte dela, pode estar neste número absolutamente colossal. 900 mil milhões de dólares. É esta a quantidade de dinheiro que o Tesouro dos Estados Unidos tem em caixa, pronta a ser injetada no sistema. Este é o grande trunfo dos otimistas. É uma onda de liquidez tão grande que é simplesmente impossível de ignorar. E este quadro resume na perfeição o tal cabo de guerra de que falámos. De um lado, temos a pura força do dinheiro, liquidez massiva, lucros empresariais a crescer, políticas coordenadas. Do outro, temos a realidade económica, inflação persistente, despedimentos a aumentar, preços altos. É, no fundo, a força do dinheiro a lutar contra os factos da economia real. Mas esperem lá, porque enquanto Wall Street está obcecada com estes números do dia-a-dia, com a inflação e com as taxas de juros, do outro lado do mundo há um jogo muito, muito maior a ser jogado. Um jogo a longo prazo, silencioso, mas com implicações gigantescas. E o epicentro desse jogo é isto, o Yuan digital. E atenção, isto não é só mais uma aplicação de pagamentos no telemóvel, nada disso. Pensem nisto como os alicerces de um sistema financeiro completamente novo, um sistema paralelo que permite que o comércio internacional aconteça sem precisar do sistema SWIFT e, crucialmente, sem precisar do dólar americano. É uma tentativa de reescrever as regras do jogo. A grande pergunta é, porquê? Por que é que um país investiria rios de dinheiro para criar uma alternativa a um sistema que funciona há mais de meio século? Bem, para percebermos a estratégia, não temos que olhar para o futuro. Temos é que olhar, e bem, para o passado. A resposta está na história. Exato. Vamos ver como uma estratégia antiga, com séculos de história, está a ser reaproveitada hoje e nos ajuda a explicar exatamente o que a China está a fazer com a sua moeda digital. E aqui está o manual de instruções, digamos assim. É um manual de 3 passos que a China tem seguido ao longo da sua história. Primeiro, oferecer algo que os outros querem e precisam. Segundo, com base nisso, construir uma dependência, tornar-se indispensável. E terceiro, o passo final, controlar não apenas o produto, mas a infraestrutura, os canais por onde tudo passa. E a chave aqui é que isto não é feito pela força, é feito através da conveniência. E é aqui que tudo faz sentido. O Yuan digital é, no fundo, a versão do século XXI do antigo sistema de Cantão. O objetivo não é atacar o dólar de frente, é mais subtil, é construir um novo porto, um porto digital mais eficiente e mais conveniente para os seus parceiros comerciais. É, basicamente, mudar o campo de jogo para onde se definem as regras. Então, vamos juntar todas estas peças. Com este cenário em mente, o que é que isto tudo significa para o futuro do dinheiro em nível global? Para onde estamos a ir? E olhem que isto não é só conversa ou teoria, os dados são claríssimos. Se olharmos para as reservas globais dos bancos centrais, vemos uma queda gradual, mas constante, do domínio do dólar. Passou de mais de 70% para menos de 60% em pouco mais de 2 décadas. A tendência, mesmo que lenta, é inegável. Claro que esta mudança não acontece de um dia para o outro. O Yuan digital tem um caminho longo e com muitos obstáculos pela frente.
A sua moeda não é livremente convertível, há controlos de capital apertados e, talvez o mais importante, há uma questão de confiança. O domínio do dólar está assente em mercados abertos e numa confiança global no sistema legal americano, e isso é algo incrivelmente difícil de replicar. Portanto, a ideia principal a reter não é que o dólar vai desaparecer amanhã. Calma. Seria uma simplificação enorme e provavelmente errada pensar assim. O que estamos a ver, na verdade, é a transição para um mundo financeiro muito mais complexo. Um mundo multipolar, onde vários sistemas, várias moedas, não só coexistem, como competem entre si. A era do domínio absoluto de um único sistema parece estar a dar lugar à era da complexidade e da competição. O que nos leva a uma última e talvez mais importante reflexão. À medida que estas placas tectónicas das finanças globais se movem, a própria definição do que é poder económico está a ser reescrita. A questão-chave para o futuro talvez não seja qual sistema vai ganhar, mas sim como é que a competição entre eles vai moldar o mundo em que todos nós vamos viver.